Hoje eu vou te demonstrar uma calculadora do Simples Nacional na reforma tributária, uma ferramenta que vai ajudar você no dia a dia, nos casos em que você deve estar se deparando que os clientes do Simples Nacional estão perguntando o que é esse novo IVA dual em que a partir de janeiro de 2027 a minha empresa do Simples Nacional pode ser impactada. Não é um trabalho fácil de ser realizado, né, como nós vamos verificar, pois essa nova sistemática do IVA dual, do Imposto sobre o Valor Agregado, que na realidade não se trata do verdadeiro imposto, né, que é cobrado, mas é uma sistemática de cobrança diferente, né, uma tributação sobre o consumo, sobre o valor agregado, né, de cada operação. Mas o que interessa saber é que a partir de 2027 entra o novo tributo à CBS e também o IBS com uma alíquota inferior, já fixada em lei de 0,1. Essas duas duplinhas, CBS e IBS, formam o tal IVA dual. E as empresas que estão no Simples Nacional, em regra, são contribuintes da CBS e do IBS por dentro do documento de arrecadação do Simples Nacional. Hoje, como nós estamos ainda em 2026, você vai perceber que lá dentro, quando você faz a apuração no ECAC do mês anterior para fins de recolhimento do Simples Nacional, você vai verificar lá que é destinado, por exemplo, parte para PIS e parte para COFINS. A partir de 2027 isso muda. Você não vai encontrar mais PIS e COFINS. Você vai encontrar a CBS e o IBS por dentro do documento de arrecadação do Simples Nacional. Se a empresa do Simples Nacional desejar continuar nessa sistemática, não terá impactos quanto à tributação. Não estou falando que não vai ter impactos quanto à margem de lucro e no seu fluxo de caixa. São coisas diferentes, como eu vou explicar logo em seguida. Agora, se essa empresa do Simples Nacional desejar recolher CBS e IBS por fora do documento de arrecadação do Simples Nacional, o que seria aí uma opção por um regime chamado regime regular de apuração e recolhimento da CBS e do IBS, esses tributos não serão recolhidos na sistemática do Simples Nacional, mas por fora. E essa decisão das empresas do Simples Nacional precisam ser tomadas agora em setembro. Todavia, em novembro, elas podem aí rever essa opção e voltar atrás. E o que nós temos de realidade agora no segundo semestre, né, chegando aí próximo de setembro, sobre sobre a alíquota da CBS para 2027. A expectativa é que esta alíquota só saia em novembro, pós-eleição. Logo, a orientação que vocês devem passar para os seus clientes é que façam a opção em setembro. E no mês de novembro, isso possa ser revisto, a depender da alíquota, e também, é claro, você vai precisar fazer estudos para os seus clientes. E por isso que essa aula aqui, ela vai te ajudar a entender um pouco a sistemática do IVA dual e te entregar ali, te demonstrar na realidade, né, a calculadora que eu disponibilizo do meu curso, é uma calculadora dos 5 anexos. E o que nós vamos verificar hoje, eu já adianto, é de um caso real em que eu atendi, né? Fiz ali é um planejamento, é um estudo tributário, de uma empresa do ramo que faz instalação e manutenção, né, de sistemas, mais aparelhos de ar-condicionado. E aí eu vou explicar, depois de compartilhar a tela, que tem uns detalhes ali que você deve observar nessa forma de calcular, né, esses novos tributos. Então, o que eu vou demonstrar é um caso real
eu fiz um levantamento com o cliente, não somente da perspectiva de receita que ele tem lá para 2027, mas é fundamental, com base no histórico que ele tinha de despesas e custos, aquilo foi projetado para 2027 também, observando o crescimento das receitas mês a mês. Eu já adianto, é claro que eu mudei um pouco os números, né? Você vai perceber que todos os meses do primeiro semestre vão ter os mesmos valores de receitas e despesas para ficar melhor a compreensão, né? Mas é uma calculadora que vai te ajudar assim a entender qual o cenário o seu cliente do Simples Nacional pode adotar a partir do primeiro semestre de 2027. É importante aqui um ponto que a calculadora te traz uma análise semestral, pois é isso que importa na sistemática do regime regular. As empresas do Simples Nacional que poderão, em setembro, optar pelo regime regular, caso façam os efeitos do novo regime regular de tributação da CBS e IBS por fora do documento de arrecadação do Simples, ela passa a ter seus efeitos em janeiro, mas é de janeiro a junho. Porque a sistemática que a lei trouxe para opções do regime regular, ela é semestral. Significa que no ano seguinte, em março, vai abrir uma outra janela de opção pelo regime regular. Todavia, os efeitos começam a produzir efeitos, a tributação da CBS e do IBS por fora, caso a empresa do Simples opte pelo regime regular, somente em julho. E aí os efeitos vão até dezembro. Diante dessa lógica que a lei trouxe, a calculadora faz um cálculo semestral. É claro que ela faz o cálculo mensal, você vai alimentar mês a mês, e ele leva para uma outra parte de análise geral e de também de resumo executivo, com dados não só quantitativos, mas qualitativos, em que você pode fazer uma análise ali, qual é o melhor cenário para o cliente. Manter no simples tradicional ou ir para um regime regular. Não basta olhar a possível alíquota de CBS que ainda existe, que deve só sair em novembro. Não basta olhar a alíquota. Tem que entender a carga tributária efetiva ao final e entender quem são os clientes e os fornecedores dessa empresa que você está atendendo. Então, eu vou iniciar compartilhando aqui a minha tela. Deixa eu pegar aqui. Você vai perceber aqui que você tem a calculadora, né, do anexo terceiro. Tem aqui a parte inicial. Só deixa eu tirar aqui o 8% para ficar, né? Mas aqui é a parte inicial do cadastro inicial em que você vai informar dados desse cliente. E aí, como eu falei, eu coletei os dados do cliente. É claro que eu mudei os números, né? Para não ficar exatamente igual. Mas é uma empresa que atua aí, por exemplo, no ramo da instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado. E aqui vale fazer já um detalhe, uma ressalva, né? Para chamar a atenção que essa empresa, ela é tributada pelo anexo terceiro, pois esses serviços especializados e autônomos não são contratados no âmbito de um contrato de construção de imóvel e execução de obra, ou seja, ele não faz parte de um contrato maior. Pois se tivesse relacionado uma construção de imóvel, execução de obra, e que dentro do contrato maior estivesse lá embutido o serviço de manutenção e instalação de ar-condicionados, aí a tributação seria pelo anexo quarto. Mas a maior parte dos serviços estão relacionados à manutenção preventiva, corretiva, contratos mensais e tem a parte de instalação de ar-condicionado. E eu já adianto que essa empresa que eu atendi, ele trabalha com a instalação de ar-condicionado daqueles split comum. Não é aqueles ar-condicionados de central que você e ele vai influenciar em um ponto que eu já vou falar. Aquele serviço de climatização maior,
que tem toda uma estrutura, né, em que procura climatizar vários ambientes, não é aquele tipo de ar-condicionado, né? Então, são instalação de ar-condicionados de split, seja em casas, em imóveis residenciais, seja em comerciais, pois ele praticamente tem ali, na análise que foi feita, metade são empresas que a gente mapeou que poderão, por exemplo, se apropriar de crédito, ou seja, dos créditos que ela vai pagar para essa empresa que instala ar-condicionado para manutenção, a cliente vai poder se apropriar de crédito e a outra metade praticamente ali não vai poder se apropriar de crédito. Então, essas informações são importantes, né, de serem retiradas. A RBT12 foi aí retirada do próprio documento gerado, da declaração gerada no ECAC, né, pelo Programa Gerador do Simples Nacional, do documento do Simples Nacional, de arrecadação. É claro que foi feita uma projeção até o final deste ano, de dezembro, né? E aí a gente vai simular ali, pois a gente precisa saber qual seria a RBT12, qual seria a RBT12, por exemplo, RBT12 a RBT12 lá em janeiro de 2027, né? Outro ponto importante. Então, é uma empresa tributada pelo anexo terceiro. E tem outro detalhe que você deve mapear a depender, claro, da atividade dessa empresa, do que ela faz. E aí, claro, olhando para esse meu caso específico, é que essa empresa, ela pode estar em um regime específico. Que é o regime específico da Lei Complementar 214? Esses regimes específicos, eles vão te possibilitar, por exemplo, uma redução de alíquota, como é o caso dos bens imóveis, operações com bens imóveis, pode dar lá uma redução de alíquota de 70% nas operações de locação de imóveis, ou de 50% para os demais fatos geradores que estão dentro relacionados às operações com bens imóveis, como os serviços de construção. E aí, o que tem a ver serviço de construção com esse ramo de instalação, por exemplo, de aparelhos de ar-condicionado? Pois é, tem um detalhe que não está na Lei Complementar 214, mas que está no decreto 12.955, que regulamenta a CBS, e o IBS está regulamentado por resolução do comitê do IBS, lá no artigo 360, né, é, da lei, ele começa a falar lá no 359 dos bens imóveis, do 360 ele fala que incide a CBS, entende-se também que leia-se IBS, porque isso está lá na resolução do comitê, e fala que incide nas operações de serviços de construção civil. E dentro desse artigo, no parágrafo 13, ele fala que, para fins do inciso quinto do caput, qual é o inciso quinto? Serviços de construção civil. Ele fala que, para fins do inciso quinto, considera-se serviço de construção civil a execução por administração empreitada ou subempreitada de obra de construção civil, hidráulica ou elétrica, bem como a demolição, reparação, conservação, reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, vírgula, inclusive instalação e montagem de bens que se incorporem a bens imóveis. E a partir disso, você então chama a atenção. Será que esse meu cliente que eu atendi, ele poderia estar encaixado no conceito de serviço de construção civil e, no cálculo que foi apresentado para ele, poderia se beneficiar de um redutor de alíquota de 50% da CBS para, por exemplo, para 2027, 2028?
E lá nós chegamos numa conclusão, até por uma questão ainda, como é algo tudo novo, né? Até por uma questão de trazer um cálculo mais prudente, no sentido, vamos fazer dessa forma, até porque, né, do tipo de instalação de ar-condicionado que ele faz, nós chegamos à conclusão que ele não se encaixaria nessa parte da instalação de bens que se incorporem a bens imóveis. O aparelho, vamos pegar aqui o split, ele é um bem móvel que, quando é instalado em um apartamento, instalado numa sala, né, que é aquele split comum, na realidade, ele é, não estaria incorporado ao bem imóvel, pois seria possível retirar ele dali e colocar em outro local, por exemplo. É como se fosse uma televisão instalada numa sala, em um apartamento. A TV não se incorpora ao bem imóvel. E a partir disso, pelo fato dele fazer instalação de ar-condicionado de split, aquele split comum, se entendeu que aquele ali não se incorpora ao bem imóvel. É diferente daqueles sistemas de central de climatização, que tem toda uma tubulação, que tem uma estrutura ao teto em que faz toda a climatização. Se fosse aquele tipo de serviço, né, de instalação, poderia se entender que haveria ali incorporação ao bem imóvel. E nesse caso, aí na hora de calcular o impacto da CBS e do IBS somente sobre o serviço de instalação, se aplicaria um redutor da CBS de 50%. Já para manutenção preventiva, corretiva, mensal, né, não haveria esse redutor. Mas como foi explicado, esse cliente que foi atendido, ele faz apenas a instalação daquele split comum, né? Que pode ser retirado de um local, botado em outro. Então ele não estaria ali no entendimento incorporado ao bem imóvel no momento da sua instalação. Feito essa explicação, vamos voltar para cá. Nós vamos começar a preencher os dados da planilha, né? E aí, como a gente vai trazer dados mês a mês de janeiro a junho com os mesmos valores, nós vamos trabalhar sempre com uma receita mensal de 80 mil. Do levantamento dos clientes, se chegou à conclusão que 72% são pessoas jurídicas e 28% pessoas físicas. Mas nós vamos verificar, né? Ali em seguida, que a gente vai fazer essa divisão diretamente da planilha, né? É, cerca desses 54 clientes, pessoas jurídicas, que estão divididos entre serviços de instalação de aparelho, manutenção preventiva, corretiva e contratos mensais de manutenção, ou seja, os clientes contratam esses tipos de serviços. 54 são pessoas jurídicas e 21 são pessoas físicas. E aí, quando a gente perceber ali, daquilo que foi levantado, foi verificado que das 54 pessoas jurídicas, 40 eram do lucro presumido e lucro real. E aí, essas empresas do lucro presumido e do lucro real, elas serão do regime regular. Empresas do Simples Nacional poderão, caso opte, né, lá em setembro, pelo regime regular. Então, é aquelas do Simples Nacional que os clientes foram retirados, né, do perfil que vai ser preenchido na calculadora como possíveis clientes que possam se apropriar de crédito. Então, aqui mais ou menos a quantidade de mensal, né, os tipos de serviços, o valor médio, a receita mensal, enfim, que compõem aqueles 80 mil. Isso aqui vai ser preenchido também na planilha. E aqui uma novidade, né? Que isso era o mais comum lá, era importante fazer essa análise lá quando era uma empresa do lucro real. Agora, até mesmo a empresa do Simples Nacional pode ser importante fazer o correto levantamento dos custos e despesas. Os custos e despesas que a empresa tenha no dia a dia, desde que tenha lá uma nota fiscal emitida corretamente,
E a depender de quem é o fornecedor que compõe esse custo da empresa, que compõe essa despesa da empresa, vai possibilitar a empresa do Simples Nacional, caso opte pelo regime regular, de se apropriar dos créditos dessas operações que ela vai realizar no dia a dia, como, por exemplo, aqui, peças e componentes de reposição que ela venha adquirir, tubulação de cobre, né? Gás, filtros. Aqui toda a parte de mão de obra não vai dar crédito, não vai dar crédito à folha salarial, nada dá crédito. Aqui os gastos com combustíveis relacionados à atividade econômica da empresa, manutenção de veículos, ferramentas e equipamentos, equipamentos de proteção individual e uniformes, né? A empresa pode se apropriar de crédito. Existe uma regrinha na Lei Complementar 214 que isso aqui não é considerado bens de uso pessoal e consumo pessoal, né? Já que é a empresa fornecendo para os seus próprios funcionários algo relacionado à atividade econômica da empresa. Tem um aluguel da sala comercial, tem a parte de energia, contabilidade, né? Software, publicidade, material, despesas bancárias, despesas comerciais. Tudo isso vai possibilitar que essa empresa que a gente vai fazer um estudo possa se apropriar de crédito. Só que é necessário fazer um levantamento de fornecedor por fornecedor, e isso não é fácil, e entender qual é o valor gasto mensalmente, se está sendo emitida nota fiscal corretamente, se a nota fiscal está sendo contra o CNPJ da empresa, e esse fornecedor, qual é o regime tributário dele? É do lucro presumido, do lucro real? É simples nacional? Vai ser simples nacional em regime regular? Ninguém sabe ainda. Enfim, não é algo fácil. E esse levantamento ele vai impactar diretamente na carga tributária efetiva dessa empresa do Simples Nacional, caso opte pelo regime regular. Como foi explicado inicialmente, não basta olhar uma alíquota da CBS lá, por exemplo, de 8, 9% e achar que aquela é a alíquota efetiva. Não é. É necessário fazer o confronto dos débitos com os créditos, e aí sim, após esse confronto, em que você compensa o débito com créditos, e aí você vai ter um imposto de CBS e IBS ao final a pagar, a recolher. E aí sim você pode entender qual é a carga tributária efetiva específica da CBS e do IBS e do todo também. Ou seja, somando Simples Nacional mais CBS e IBS. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos preencher a planilha. Nós vamos preencher algumas informações só, porque eu já preenchi, eu tenho ela pronta. Para não demorar muita aula, a gente vai preencher aqui algumas informações iniciais para você entender como que você mexe nessa calculadora. Você vai perceber que tem aqui a parte inferior, né? A parte inferior aqui do cadastro inicial, né, onde você vai poder tanto navegar por aqui ou pelo lado esquerdo. Então, no cadastro inicial, você vai botar aqui o nome fictício da empresa, né? Não vou botar o nome da empresa, é claro. O CNPJ, vou botar qualquer coisa aqui. E aí, o primeiro mês que vai se iniciar a simulação. O que interessa neste momento? É simular, é claro, janeiro de 2027, onde começa lá os efeitos da nova regra da CBS e do IBS, né? Tendo efeitos de verdade na vida aí de cada empresa. Então eu vou colocar lá janeiro de 2027. Você vai perceber, a partir do momento que eu faço esse preenchimento, ele reconhece aqui esse campo ao lado, que ele é importante para informar a receita bruta, não somente dos últimos 12 meses, mas também dos últimos 13 meses, já que a partir de janeiro existe uma nova regra de cálculo da RBT12. Vocês estão acostumados de pegar as últimas 12 receitas anteriores ao período de apuração. Agora vai mudar um pouco. Você não começa nas 12 anteriores, você pula mais um mês para trás. Você vai pegar o período de apuração, olhar o mês anterior e não vai começar a contar dali. Você vai começar a contar 12 meses a partir dali para trás. Então, se a gente vai calcular janeiro de 2027, o mês anterior é dezembro,
Não conto a partir dali, eu começo a contar de novembro de 2026 para trás até dezembro de 2025. Então, a depender do mês, do primeiro mês de simulação que você vai informar aqui, vamos imaginar que você quer saber o segundo semestre de 2027, você vai perceber que a calculadora reconhece aqui os meses que você vai inserir a RBT12, né? A receita bruta mensal de cada um desses meses, para compor a RBT12 correta para fins de cálculo da alíquota efetiva. Como nós verificamos, a RBT12 ficou na casa de 90 mil, significa que, para fins de cálculo, eu vou considerar 75 mil por mês. Vamos preencher aqui, mês a mês, ele vai reconhecendo. Como foi explicado, você precisa preencher também esse 13º mês. Ela não vai ter influência, como a gente vai começar a calcular janeiro, ela não vai ter influência na alíquota efetiva de janeiro, mas a receita de dezembro influencia na alíquota efetiva de fevereiro. Por isso que tem que fazer essa nova sistemática dessa forma de considerar dentro de uma calculadora. A, a CBS para 2027 ainda não está definida. Falo em 8, falo em 9, falo em 9 alguma coisa. Eu vou considerar 8%, né? E aí, como a própria lei traz em 27 e 28, a CBS é de 8, deduzido de 0,1. Em já aí o IBS vai ser de 0,1. No final, vai dar praticamente a alíquota que será definida da CBS. Logo abaixo, você vai informar se essa empresa, quando ela realiza suas atividades econômicas, ela está dentro de algum regime diferenciado ou específico. Por exemplo, ela possui ali a alíquota reduzida? Sim ou não? Qual seria essa alíquota reduzida? Seria do regime diferenciado. Imagina que você está simulando o próprio escritório de contabilidade. Aí, ao botar aqui contabilidade, ele vai trazer as alíquotas finais com o redutor de 30%. Vamos imaginar que algum serviço da área da saúde, da área da saúde, eles vão ter aí um redutor maior, vamos pegar aqui, serviço de saúde, redutor de 60%, e ele vai trazer esse cálculo. Nesse exemplo, a empresa não tem nenhum regime diferenciado, logo eu não vou preencher nada aqui. E no regime específico, caso essa empresa fizesse aquela instalação que eu falei, daqueles aparelhos, mas que compõem um serviço central de climatização, que poderia se entender com a leitura do decreto 12.955, que é o decreto que regulamenta a CBS, que a instalação de bens dessa lógica de central de climatização, que é algo maior, poderia ser incorporado ao bem imóvel. Logo, o serviço desse tipo de instalação eu poderia considerar sim ali como serviços de construção civil. Cadê? Serviço de construção civil. Aqui. Consequentemente, ele reconheceria a redução em 50% da alíquota, passando a ser de 4%. Mas, como foi explicado, para esse cliente não vai ser aplicado. Então, essa parte inicial do cadastro está pronta. E a partir disso, você vai preencher mês a mês, né, o total de receitas, os clientes e também os custos e despesas no campo correspondente logo abaixo. Foi levantada aí uma média de receita mensal de 80 mil. Você vai perceber que ele traz a RBT12 para cá, reconhece então que a RBT12 é 900. Ele vai entender que dentro do anexo terceiro, 900 mil se encontra na quarta faixa, né? Tá na quarta faixa, ele reconhece aqui, traz a alíquota efetiva, traz também a alíquota efetiva do caso da empresa do Simples que vai optar pelo regime regular, logo a CBS e o IBS é retirada do documento de arrecadação do Simples e passaria então a empresa do Simples ter uma alíquota efetiva final do Simples Nacional, analisando isoladamente, né? Que seria que a alíquota de 12,04 menos a CBS e o BS, que daria aí
no final 10,4. Então ele já faz esse reconhecimento inicial aqui, né, para você ter uma noção. E logo abaixo ele faz o cálculo do regime tradicional, pegando basicamente lá a receita bruta mensal, multiplicando pelo total, multiplicando pela alíquota efetiva de 12,4, chegando ao simples a recolher. Já nessa parte ao lado, ele vai te calcular o regime híbrido, que é a empresa do Simples que vai optar também pelo regime regular. Você vai perceber que ele vai te fazer uma pergunta: se a empresa vai tirar o PIS e COFINS do preço. Pela lógica da nova sistemática de uma empresa que vai estar dentro de um IVA dual do regime regular, a ideia é que determinados impostos que estavam dentro sejam extraídos do preço, como é o caso do PIS e COFINS. Se lá dentro da composição do preço, a empresa, ao criar o preço que é composto por custo, despesas, tributos, margem de lucro, logo, economicamente, esses tributos, PIS e COFINS estão lá dentro, o ideal é que a empresa retirasse também. E a calculadora, ela faz esse cálculo, que não é um cálculo muito fácil, mas ela retira, né, o PIS e COFINS do preço, trazendo aí uma nova receita bruta mensal, consequentemente, influencia no cálculo do Simples Nacional e do regime regular. Mas eu vou deixar aqui que não. Vamos trabalhar com 80 mil para ficar mais fácil. A calculadora vai pegar a alíquota efetiva do Simples sem a CBS e o IBS, vai trazer o Simples a recolher, vai trazer aqui a CBS a recolher com uma alíquota de 8%. Os créditos serão preenchidos logo abaixo, né? Aqui a CBS e IBS a recolher após a compensação dos créditos, né? Que serão preenchidos ainda. O final de CBS mais Simples Nacional e a diferença de um para outro, uma diferença grande aí de quase 5 mil reais de tributação. Ah, essa parte inicial foi preenchida. O que nos interessa olhar aqui é agora os clientes. Como foi explicado, dos 75 clientes, são 75? Não. Agora eu esqueci aqui. Vamos pegar aqui. São dos cerca de 75 contratos ali, clientes, né, fechados. 54 são PJs e 21 são pessoas físicas. Vamos iniciar com essas pessoas físicas. Vamos considerar que todas as pessoas físicas, elas não são contribuintes da sistemática do regime regular. Vamos botar aqui 21. Pode ter pessoa física contribuinte? Pode, mas eu não vou considerar nada para fins desse cenário, né? Tendo em vista que é algo totalmente novo. E aí são casos específicos que uma pessoa física pode ser uma contribuinte. Nós temos 54 clientes pessoa jurídica. Dessas 54, como foi explicado inicialmente, 40 são do regime tributário do lucro presumido e do lucro real. Consequentemente, são empresas que podem se apropriar de crédito nas operações que venham realizar no dia a dia, tendo em vista que elas são do regime regular. Logo, essas 40 eu vou informar aqui. O restante, para 54, que são 14, que são empresas do Simples Nacional, eu não vou entrar no mérito que essa empresa do Simples venha se apropriar, venha a optar pelo regime regular e aí teria direito de se apropriar de crédito. Não vou entrar nesse mérito. Vou considerar que são empresas do Simples que vão permanecer no regime tradicional, que não terão direito a crédito nas operações que ela venha figurar na condição de adquirente. Então, chegamos aos dados finais de preenchimento dos clientes. Cerca de 53,33 dos clientes poderão se apropriar de créditos. E aí, o que a calculadora faz? Ele vai lá no total, na média, é claro, né? Entendendo qual é a média para o cliente, ele faz uma média de quanto que o cliente vai poder se apropriar de crédito, no caso, esses 40. Se essa empresa que faz instalação e manutenção de ar-condicionado, ela venha permanecer no regime tradicional do Simples Nacional, ou seja, onde quando a empresa do Simples permanece no regime tradicional,
ela vai conceder créditos, mas são créditos limitados de acordo com aquilo que você vai encontrar dentro do documento de arrecadação do Simples Nacional. Não é algo fácil. A nota fiscal que seria emitida por essa empresa com certeza vai trazer o valor da operação em algum campo. Não necessariamente através de um destaque, talvez venha com um destaque, mas a informação de quanto que aquela operação está dando de crédito para o adquirente. Logo, se essa empresa de instalação e manutenção de ar-condicionado permanecer no simples tradicional, o crédito vai ser limitado. Agora, se ela vai para um regime regular, ela é simples, mas regime regular, o crédito vai ser maior. Ela consegue dar um crédito maior. Agora vamos partir para outro ponto. A informação dos custos e despesas dessa empresa do Simples Nacional. Como foi explicado, isso era algo muito importante lá para fins de apuração do lucro real, entender quais são as despesas, né, daquilo que também pode ser deduzido ou não. Mas agora, até mesmo empresas do Simples Nacional, para fins de cálculo, né, se é vantajoso ir para um regime regular ou não, é necessário entender, mapear não só as despesas e custos, né, que estão relacionados às atividades econômicas da empresa, mas entender o perfil de cada fornecedor, pois a depender desses fornecedores, vai possibilitar a empresa criar uma gordura de créditos que vai influenciar consequentemente na CBS e IBS final a recolher, consequentemente na carga tributária efetiva dessa empresa. Logo, nessa sistemática nova, é necessário você fazer uma análise individualizada. Essa análise eu já fiz, né? Ali é basicamente, não exatamente com as mesmas informações, mas eu fiz isso aí para o cliente que fez essa contratação para prestar esse serviço, né, para ele. E foi necessário, né, realmente pegar linha a linha, individualizado, entender que o fornecedor desse tipo de serviço, de, de mercadoria, de produto, ele era um fornecedor do regime regular. Lá no trabalho que eu fiz, né, sugiro que vocês façam isso. Você, deixa eu ver aqui, você vai criar aqui uma aba só para identificar o fornecedor, vai botar aqui o CNPJ. Colete pelo menos o CNPJ ou CPF dessa pessoa, porque se for o CPF, você já tem um direcionamento em que esse fornecedor não vai te dar crédito, porque a pessoa física, em regra, né, tirando ali casos excepcionais, ela não vai ser uma contribuinte. Se ela não vai ser contribuinte, ela não vai destacar CBS e IBS, algo que ela não é contribuinte. Agora, se for um CNPJ, você pode acessar aquele site do governo federal, da Receita Federal, que é o Consulta Optante, colocar o CNPJ lá e verificar se a empresa está no Simples Nacional. Se ela estiver no Simples Nacional, trabalhe com um cenário, né, de prudência em que você vai entender que você vai ter um crédito limitado. E eu vou te explicar como que você pode chegar nesse crédito limitado, que também não é fácil. Agora, se tiver lá um consulta optante, que ela não é do Simples Nacional, que ela não é MEI, né, por exemplo, que ela não está no CIMEI, você vai então entender que ela é ou uma empresa do lucro presumido ou do lucro real, pouco importa, mas ela vai ser do regime regular. Então você, lá no trabalho que eu fiz, teve essa coluna, né, de coleta, porque eu pedi para o cliente inserir ali o CPF e o CNPJ dos fornecedores. Deixa eu excluir isso aqui para não deixar sem que é melhor. E como foi explicado, tem que fazer individualizado um por um. Os produtos adquiridos, as mercadorias adquiridas, os consumos de energia elétrica, internet, água, todo o consumo de serviço, enfim, tudo você precisa individualizar e entender que o valor mensal que você vinha pagando, e aqui um ponto importante, que aqui para fins didáticos a gente vai considerar esse valor, o valor da operação, mas o certo é você olhar para cada fornecedor
e negociar esse preço. Porque, em regra, as fornecedoras que são do regime regular deveriam observar e rever os seus preços. No mínimo, por exemplo, retirar PIS e COFINS, imaginando aqui que seja do lucro presumido. No mínimo. Poderia ainda reduzir mais ainda, tendo em vista daquilo que ela vai poder se apropriar de crédito na sua cadeia fornecedora e possibilitar um preço menor? Poderia. Então, o coração de uma melhor carga tributária da empresa está, na realidade, na negociação de preços com os fornecedores. Para fins de exemplo aqui, todas as operações foram por esses valores que você vai encontrar nessa coluna valor mensal. E aqui foi a identificação de cada um desses fornecedores. Esses iniciais são do regime regular. Você vai perceber que esse é do regime regular. Esse aqui, ele era uma empresa do Simples Nacional. E aí foi considerado que o CBS e IBS vai ser por dentro do documento de arrecadação do Simples. Logo, é um fornecedor que vai me dar um crédito limitado. E eu vou te explicar como que você faz essa análise. Salários, prolabore, FGTS, tudo que é folha salarial não dá crédito, não dá crédito. A parte de combustível aqui tem um cálculo, não é um cálculo muito fácil, né? Ele está dentro de um regime específico, né? Regime regular específico, né? Eu acho que está no específico, é, em que ele não vai seguir a lógica das alíquotas padronizadas de CBS e IBS. Vai ser basicamente uma definição por litro de quanto é possível se apropriar de crédito. E aí eu vou pegar um exemplo na hora de preencher especificamente algum desses casos aqui e entender como que você pode inserir isso na planilha, tendo em vista que ela tem uma regra geral que se aplica a 99% dos casos, mas sempre tem aquele 0,1 que é diferente e o combustível é um desses exemplos. Tem a parte aqui de manutenção de veículos, que é outro caso de uma empresa, a fornecedora, no caso aqui a mecânica, né? Ela é do simples tradicional. Ferramentas e equipamento pequeno valor, regime regular, IPIs, uniforme, regime regular. Aluguel da sala, como é uma sala comercial, aluguel tem redutor de alíquota de 70%. Vale destacar que não vai ter redutor social de R$ 600 corrigido pelo IPCA aqui, porque trata-se de locação de sala comercial. Redutor social somente para imóvel residencial. Vai ter redutor de alíquota de 70%? Vai. Vai ter redutor de base de cálculo de 600? Não, porque é sala comercial. Toda a parte de energia elétrica, internet, telefone. A contabilidade foi a única que foi possível chegar a uma conclusão lá, né? Porque era mais fácil de conversar com ela. Nesse caso que eu atendi, que ele já tinha deixado claro que vai optar pelo regime regular a partir de 2027. Por isso que está aqui, simples, mas regime regular. Lembrando que é regime regular, mas ela tem um regime diferenciado, a contabilidade, tendo em vista que tem um redutor de alíquota de 30%, conforme o artigo 127, 126 da Lei Complementar 123, da Lei Complementar 214. Acho que é o 126, se eu não me engano, ou 127. 127. Agora eu vou verificar aqui. Artigo 127, que trata dos regimes diferenciados. Exatamente, contabilistas. Inciso sétimo. É, Tem aqui a parte de software, marketing, material de escritório, despesas bancárias, tarifas, despesas comerciais e a parte de provisão, né? Cara, a provisão não se aplica a crédito, mas é uma provisão que ele quer considerar no dia a dia para fins, né, daquilo que ele adota na sua contabilidade, essa postura. Então, vou considerar também nos custos e despesas para fim de entender margem de lucro. Margem de lucro, já que essa provisão serve justamente para de possíveis perdas e imprevistos que ele não quer comprometer o caixa da empresa. Ah,
No total dá 51.400. Vamos preencher alguma dessas aqui só para você entender. E aí nós vamos partir para a planilha já que está totalmente preenchida. Vamos pegar, por exemplo, esse primeiro aqui. Você pode simplesmente copiar e colar aqui. É uma pessoa jurídica. Ela é uma contribuinte do IBS-CBS. Ela é do regime regular, ou seja, o tratamento tributário é de regime regular. Ela não tem regime diferenciado, então é não. E o valor da operação você vai inserir aqui. Qual é o valor da operação? 6.500. Logo, ele vai trazer aqui qual é a CBS e o IBS apropriado que será passível de apropriação para essa operação com esse fornecedor. Vale destacar que a empresa do Simples, sendo do regime regular ou não, vai pagar 6.500 mais 513,50 mais 650. Na realidade, vai pagar 7.020. Por isso que eu falei que é necessário negociar esses preços. Deveria haver uma negociação desses preços. Mas o que é importante aqui tratar é que a fornecedora vai destacar esse CBS e IBS na nota fiscal, vai ter o valor da operação, o destaque, e cabe, no caso aqui, ao cliente, essa empresa do Simples Nacional, recolher o todo. Vai ter um desembolso final a maior, vai prejudicar, influenciar o fluxo de caixa. E se essa empresa do Simples for do regime regular, isso vira crédito, não haveria uma influência na sua margem de lucro. Agora, se ela ficar no regime tradicional, esse a mais desembolsado vira despesa ou custo para essa empresa, impactando também, então, na sua margem de lucro. Vamos continuar preenchendo aqui. Vamos pegar um outro aqui que não seja regime regular. Vamos pegar essa aqui do que eu expliquei. Como que eu vou entender que a fornecedora, sendo do simples tradicional, quanto que ela vai dar de crédito dessa operação? Vamos copiar aqui, vamos colocar aqui. Vamos dizer que é uma pessoa jurídica. A empresa do Simples, mesmo que recolha CBS e IBS por dentro, ela é contribuinte desse imposto, mas o tratamento tributário aqui é com o CBS e IBS por dentro do documento de arrecadação do Simples Nacional. E aqui, esse campo amarelo serve justamente para você informar quais seriam, basicamente, as alíquotas, né, que acabariam incidindo nessa operação. Não é um cálculo fácil, e o que eu vou demonstrar aqui agora é o que é, vai ser por meio de um cálculo mais prudente, né? Pegando o mínimo de crédito que eu vou ter de certeza dessa operação, né? Que seria basicamente da seguinte forma para você chegar na alíquota da CBS e do IBS dentro do documento de arrecadação do Simples Nacional. Vamos voltar aqui. Trata-se de filtros e materiais de manutenção. Vamos imaginar que é um comércio, lá do anexo primeiro. O que eu vou fazer? Na primeira faixa, você vai verificar que existe uma alíquota nominal do anexo primeiro, que é 4%, que nesse caso específico é a alíquota efetiva das empresas que estão dentro da faixa um. Eu não sei se esse fornecedor está na faixa primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Não sei. Mas por uma questão de prudência, para ter um, uma estimativa de crédito do mínimo possível, que seja possível se apropriar, nós vamos trabalhar com a primeira faixa. O que eu vou fazer além disso? Vou pegar a primeira faixa, deixa eu pegar aqui uma calculadora. Vou pegar a primeira faixa de 4% e vou multiplicar aqui na primeira faixa. Deixa eu tirar aqui. Na primeira faixa, eu vou achar a CBS e o IBS. Então, eu vou pegar 4%, multiplicar por 15,33 e eu vou chegar em 0,61. Essa é a alíquota da CBS dentro do Simples Nacional, dentro de uma estimativa segura de um crédito mínimo que essa empresa do Simples vai, ao adquirir desse fornecedor do Simples tradicional,
Caso a nossa empresa do Simples, nosso cliente, seja do regime regular, ela vai poder se apropriar de um crédito limitado, consequentemente, aquilo vinculado ao documento de arrecadação do Simples. Então, o que que a gente vai fazer? Vai pegar 0,61 e trazer para cá. E fazer a mesma coisa com o IBS, 4% multiplicado por 0,17. 4% multiplicado por 0,17 vai dar esse valor de 0,068. Você vai botar aqui 0,0068. Vai arredondar porque ele trabalha com duas casas após a vírgula. E essas seriam então as alíquotas da CBS e IBS para essa operação. E aqui você vai botar o valor, né, dessa operação, que foi no valor de R$ 1.500. Logo, você vai perceber que os créditos são bem mínimos mesmo. É um crédito bem pequeno, que vai ser possível de se apropriar dessa operação com esse fornecedor do Simples tradicional. Vamos pegar mais um caso aqui diferente. Vamos imaginar que mão de obra não se aplica, não é possível se apropriar crédito. Vamos pegar essa do combustível. Essa do combustível, como foi explicado, ele não vai seguir uma sistemática de alíquotas padronizadas de CBS, IBS, quando tiver a IBS também, o IVA dual completo, mas vai ter uma lógica basicamente por litro. É como se 1 litro desse lá, por exemplo, tantos centavos. O que que eu vou considerar aqui? Vamos pegar a calculadora. O gasto mensal com combustível é de R$ 2.500. Vamos imaginar que o litro está na casa de R$ 7. Então foi abastecido naquele mês 357 litros de combustível. Multiplicando, considerando que cada litro vai dar um crédito de CBS e IBS na casa de 50 centavos, eu estou chutando, porque essas informações ainda vão sair por ato conjunto do Comitê e da Receita Federal. Eu teria ali 178 mais ou menos reais de créditos a serem apropriados dessa operação. Só que eu preciso, para fins da planilha, como eu falei, ela foi construída pensando em 99,99% dos casos. Só que tem esses casos específicos que precisam desses ajustes, né, para poder reconhecer esse crédito de 178. O que que você vai fazer? Você vai perceber que quando você está na planilha, vamos preencher aqui, né, vamos pegar aqui, cadê combustível? Vamos botar aqui combustível. É pessoa jurídica, é contribuinte, sim. É regime regular, sim. Tem regime específico diferenciado? Sim. Qual é o regime? Combustível. Aqui já está preenchido com 11. Vamos deixar, vou tirar aqui para você explicar. Ele vai estar assim quando você pegar a calculadora. Vai estar zerado. Vai estar zerado aqui. Então, o que que você deve fazer? Você precisa informar um percentual de redução que vai reduzir dessas alíquotas, que vai entender de que dessa redução multiplicado pelo valor da operação de R$ 2.500, que é o total gasto no mês, vai dar um crédito de 178. E como que você vai fazer isso? Eu preciso entender então que 178 é o crédito. Se 178 é o crédito, eu vou dividir pelo total da operação, 2.500. Então, a alíquota dessa operação seria na casa de 7,14. Só que eu preciso saber o redutor para chegar em 7,14. Se CBS e IBS está dando 8%, eu vou dividir por 8%. Vou chegar nesse valor de 89,28 e vou deduzir 100. Então, a redução dos 8% vai ser na casa de 10,71. Logo, quando eu boto 10,71 aqui, e considerando que esse campus está trabalhando 100 casas após a vírgula, está arredondando, mas ele vai considerar lá assim 10,71. Quando eu boto 10,71 ali, ele reconhece para cá.
E aí ele vai considerar isso no redutor das alíquotas e ao final vai dar o crédito aqui de 178,58, que é basicamente aquele valor inicial que a gente chegou lá. Então, nesse caso específico dos combustíveis, é necessário fazer isso. Os combustíveis têm um regime específico, uma incidência monofásica, vai incidir lá da refinaria. Vamos imaginar a refinaria vendeu para a distribuidora, e aí vai incidir ali. E durante a distribuidora para o posto de gasolina, por exemplo, não há incidência. E quando o posto de gasolina que não vai ser a consumidora própria daquele combustível. Então, como ela vai revender esse combustível para o consumidor final, caso seja uma contribuinte do regime regular do IBSBS, vai poder se apropriar de crédito. Vamos dar continuidade aqui. Vamos pegar outro. Esse que já foi visto, né? Não vou tratar. Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar a contabilidade. A contabilidade, que foi mapeada aqui com uma empresa contribuinte do IBSBS que vai optar pelo regime regular em setembro, ou seja, uma empresa do Simples, mas que vai recolher CBS-BS por fora. Eu vou reconhecer, então, dessa forma aqui na planilha, vou falar que ela tem regime diferenciado e vou escolher aqui a contabilidade. Contabilistas, vai dar um redutor de 30% e aqui o honorário de R$ 1.500. Fechou, então, esse crédito, né, do fornecedor da contabilidade nesse regime específico que foi concedido para as atividades de contabilidade. Vamos dar continuidade aqui, vamos ver se tem algo mais interessante a ser preenchido. Enfim, tudo aquilo ali que foi de interesse, né, diferente para esse caso específico, foi ali preenchido. Basta preencher esse? Não, tem que preencher todos. Mas como eu expliquei, né, eu tenho isso aqui já preenchido detalhadamente. Então, é o mesmo caso que a gente viu ali, né? Só que eu já preenchi todas as despesas, todos os custos das despesas já estão preenchidos, né, nessa parte. Acho que eu só queria esquecer de falar da locação. Vamos botar aqui a locação, que a locação tem um regime também específico, né? Vamos pegar aqui a locação, né? Daquilo ali que eu esqueci de trazer, que é interessante preencher. Aluguel da sala comercial, R$ 3.000. R$ 3.000. Pessoa jurídica, vamos imaginar que quem está alugando é uma empresa contribuinte do regime regular, só que possui aí regime específico. Qual é o regime específico? Você vai achar. Você vai verificar que existe aqui a. Se você não achar, você pode digitar também. Bens imóveis, locação. Reconhece um redutor de 70%. Lembrando que sala comercial não dá direito a redutor social de R$ 600, mas atualizado pelo IPCA. Somente imóveis residenciais que vão possibilitar esse redutor social. Consequentemente, então, por ser uma locação de uma sala comercial, vai ter o redutor de 700, de 70% da alíquota. E como a alocação for de 3.000, ele vai reconhecer aqui os créditos passíveis de apropriação. Você percebe que você não pode simplesmente pegar o total de despesas e custos do empresário aqui, retirar lá aquilo que não dá crédito, por exemplo, e do aquele valor você chegar e multiplicar basicamente por 8%. Você não pode fazer isso. Você vai chegar em um dado falso para o cliente daquilo que é passível de apropriação de crédito. Então é um dado falso. Porque não significa que todas as operações têm o mesmo tratamento, como nós verificamos aqui. Regime regular sem regime diferencial ou específico é um. Empresa fornecedora do Simples tradicional tem outra regra. O regime diferenciado de combustíveis é outra regra. Do regime específico de combustível, na real. Do regime diferenciado de contabilistas, outra regra. Do regime específico com locação, outra regra. Cada uma com uma regra diferente de redutor de alíquota.
Então, não dá, tem que ser uma análise individualizada. Vamos voltar agora para a planilha que está totalmente preenchida, com todos aquelas despesas e custos, e aí você vai perceber, né, que na parte superior ele vai te demonstrar de tudo aquilo que você informou, você teve aí possibilidade de se apropriar de cerca de quase 1.800 de crédito, 1.793. Nesse campo ao lado, você vai ter acesso às informações que, caso o crédito superasse os débitos, ele informaria que, olha, você teve mais crédito e débitos e traria aqui um saldo residual. O que eu quero mostrar para vocês para finalizar é esses dois campos aqui. Ele traz uma média por cliente de tudo, de quanto que representa no sistema tradicional o Simples Nacional, ou no regime regular o Simples Nacional e a CBS-IBS, ou seja, por cliente, daqueles 75 clientes que você preencheu. Ele vai trazer um gasto médio por cliente, considerando o total de desembolso final, que é o valor da operação, e os créditos que você vai se apropriar, mais que de largada você vai desembolsar do seu caixa, do seu banco, pois aquilo ali é um desembolso que o adquirente vai ter que fazer. Ele traz aqui um preço médio, pegando a receita total de clientes, e no sistema tradicional ele traz dessa forma, e no regime regular ele vai entender receita, que é o preço individualizado aqui, mais o destaque da CBS e BS. E ao final, ele te traz os cálculos de margem de lucro entre o regime tradicional e o regime específico, trazendo aqui um percentual de quanto isso representa da receita bruta. Dentro desse cenário, você vai perceber que no regime regular, ele acabou tendo um acréscimo de margem, justamente por essa lógica de destacar a CBS e IBS para o cliente pagar e dos créditos que ele pode se apropriar. Isso volta em margem de lucro para ele. O que ele precisa é entender que dos 100% dos clientes dele, cerca de 47 são clientes que não poderão se apropriar de crédito. E aí, eles vão ter uma sensação de aumento de preço ao final, em virtude do desembolso a mais por causa do destaque da CBS e BS. Já o cliente que vai poder se apropriar de crédito, que são cerca de 53%, eles vão ter uma sensação diferente. Vão desembolsar a mais? Vai influenciar no fluxo de caixa? Vai, mas aquilo ali não vai impactar a sua margem de lucro, pois o que ele está pagando a mais é crédito, é ativo para ele. E é claro, né, conforme explicado no curso, para ter direito ao crédito, o fornecedor tem que recolher a CBS e IBS, tem que haver a extinção do débito para ter direito ao crédito. E dentro dessa análise aqui, a calculadora te demonstra o seguinte: olha, se essa empresa que vai para o regime regular se sente satisfeita com uma margem de lucro por cliente de 227, lembrando, essa margem aqui de 227 é do regime tradicional. Então ele está pensando o seguinte: olha, eu estou feliz com 21,32% de margem. Não preciso de 25,56. Eu quero ir para o regime regular. Então, quanto que eu deveria reduzir do meu preço de 1.066 padrão para ao final eu chegar numa mesma margem de 227,38. Aí ele vai demonstrar, você reduz o preço em R$ 50 mais ou menos, passa a ter um novo preço, com o preço destacando CBS e IBS, ao final vai dar 1.097. Vai ser algo superior àquilo que os clientes estavam pagando? Sim, quase 3%, 2,91. Mas a sensação, pelo menos, do cliente não vai ser daquele aumento de 8%. E principalmente os clientes do regime regular vão gostar muito. Eles vão sentir uma redução de preço de verdade e tudo que eles pagaram a mais vai ser crédito. Ao lado, você tem o consolidado de todos os clientes, né? Ali é individualizado, aqui é o total, né? E ele vai demonstrar a mesma coisa, só que na totalidade. O que eu quero demonstrar para finalizar aqui, que existe essa aba Análise Geral, que ele vai trazer detalhadamente
mês a mês, o total do simples a pagar, a alíquota efetiva no simples a pagar no regime tradicional. Ao lado, ele vai trazer no regime híbrido o total do simples a pagar, o que é CBS, o que é IBS e o total a pagar, né? Do Simples mais CBS e IBS e a alíquota efetiva sem considerar qualquer apropriação de crédito. Sem apropriação de crédito aqui, para você ter uma ideia. Mas como nós verificamos, essa empresa tem direito a crédito. E aqui embaixo você tem essa informação. Aqui ele faz a compensação do débito com os créditos, dando a real alíquota final e uma diferença entre um regime e outro. Aqui no caso, como a gente só preencheu o primeiro semestre, né? E ele vai trazendo o percentual de variação aqui de um regime para o outro. Mais ao lado, você vai trazer aqui uma comparação dos clientes, quanto que eles podem se apropriar de crédito, quem são os clientes que podem se apropriar de crédito. Na parte de baixo, o total de gasto que a empresa teve, né, mês a mês, né? E o que nos interessa olhar aqui, mais à direita, ele faz a comparação semestral. No primeiro semestre de 2027, no regime tradicional, né, considerando mês a mês, aquela margem de lucro na casa ali de. Cadê a margem de lucro? Na casa de 17 mil, ele chegou ali por volta desse valor. Então, ele traz aqui um cálculo aproximado da média, né? Como eu expliquei inicialmente, mês a mês foi preenchido os mesmos valores para fins didáticos aqui. Essa é a planilha preenchida já. Consequentemente, aquilo que está ali mês a mês vai corresponder na média semestral, porque aqui é uma média semestral, né? Logo abaixo é a média. Aqui ele está demonstrando qual é a margem líquida de lucro, né, no regime tradicional e no regime híbrido. No segundo semestre não interessa, não nos interessa analisar, nem no total, porque não foi preenchido o segundo semestre. Aqui é uma análise do regime híbrido. Ele considera o total de receita, os destaques, os créditos, os simples, o IBS, a IBS a recolher, o total de gastos, né? E aí ele dá a margem líquida. E logo abaixo ele faz a comparação dos dois regimes, o tradicional e o híbrido. Ele vai trazer novamente o valor da CBS, o valor da margem líquida de lucros do primeiro semestre no regime tradicional e vai trazer aqui a margem líquida no regime híbrido, inclusive um percentual sobre a receita bruta. E aqui, caso a empresa simplesmente não decida dar nenhuma redução de preço para ninguém, significa que do preço médio, daquilo que foi cadastrado de cliente, que deu esse preço médio, com o destaque da CBS e IBS, significa que cada cliente vai sentir um aumento de 8% no valor final desembolsado. Como foi explicado, pessoa física, que não pode se apropriar de crédito, vai sentir mais. Pessoa jurídica, que pode se apropriar de crédito, para ela, apesar do desembolso a mais, não vai ser tão prejudicial assim, pois isso não vai impactar na sua margem de lucro. Vai impactar, é claro, no fluxo de caixa. Mas, como foi explicado antes, dentro daquela sistemática que seria possível, né, a empresa que vai para o regime híbrido, ela vai estar satisfeita com aquela margem do regime tradicional. Poderia ser reduzido o preço em cerca de R$ 50, que é uma redução de 4,72 de 1.066, chegando naquele novo preço de 1.016. Com o destaque da CBS-BS, o novo preço ali na média semestral daria cerca de 2,90 de aumento para o cliente. Ele teria essa sensação. Não seria de 8, seria menor, pelo menos. E a depender da política adotada por essa empresa, ela poderia ainda, entendendo que 47% dos clientes são pessoas que não poderão se apropriar de crédito, seja pessoa física,
seja empresa do regime tradicional do Simples, que são seus clientes. É, esses 53% são empresas que poderão se apropriar de crédito. Ele poderia trabalhar com uma política de crédito da seguinte forma: é uma ideia e a calculadora faz esse cálculo para você. Qual é a ideia dessa parte aqui? É criar preços diferentes. Para quem tem possibilidade de crédito, é um preço maior. O preço maior aqui é manter o preço médio, como está aqui embaixo, né? Destacando a CBS e IBS, o cliente que vai poder se apropriar de crédito, ele vai entender um desembolso de 8% a mais, prejudicando o seu caixa. Mas tudo vira crédito, do valor pago a mais. Isso aqui, se R$ 85, é crédito. Então, manteria o preço para os clientes, é uma ideia só, e a calculadora trouxe uma das ideias apenas, de manter o preço para empresas do regime regular e para clientes que não poderão se apropriar de crédito, poderia haver uma redução de 10%. E a lógica aqui é a mesma da anterior. É uma empresa que vai para o regime regular, essa empresa, mas ela está satisfeita com a margem de lucro do regime tradicional. Aí não seria uma redução observando todos os clientes, mas somente aqueles que não podem se apropriar de crédito. Logo, eu consigo reduzir mais o preço desses clientes, na casa de 10%. Haveria uma redução mais de R$ 100, o que impactaria num preço final de 958, com a CBS e o IBS destacado por fora, o preço final desembolsado por esse cliente, pessoa que não pode se apropriar de crédito, seria de 1.035. Ele sentiria uma redução de 2,93. Como eu expliquei, são políticas que cada empresa pode criar. Cada empresa cria uma política. Não estou falando que todas as empresas vão ter que. Isso aqui é o ideal para cada empresa. Pode pegar, por exemplo, uma redução aqui de 7%, 6% e dar um pouquinho também para o cliente que pode se apropriar de crédito, e você pode chegar em um percentual que pelo menos zere, que ao final o preço mais destaque dê 1.066, o que ele já vinha pagando. Então, a partir dessa calculadora, você tem uma ideia do que você pode fazer. Pode fazer isso, pode fazer outra coisa, pode inverter. É política de preço para manter ou atrair mais clientes. A partir de janeiro de 2027, começa uma corrida louca que mais de 90% das empresas não estão preparadas para isso. Mais de 95%. Nós temos cerca de 94% das empresas brasileiras são microempresas, empresas de pequeno porte, empresas familiares. Ninguém está olhando para isso. Mas quem largar na frente vai ter vantagem. Vai ter vantagem. Vai poder roubar cliente de concorrente. Enfim, para finalizar, o resumo executivo é a cópia daquilo ali que nós vimos agora, daquelas análises. E o que muda aqui é que ele faz uma análise em dados, uma redação, que inclusive você pode copiar. Por exemplo, você pode copiar isso aqui. Você pode abrir um documento no Word. Você pode abrir um documento no Word. Opa, cadê? Aqui. Copiar isso aqui. Vamos aumentar um pouquinho esse espaçamento, configuração da página. Você vai perceber que vai haver essa expansão além, prejudicando, mas basta você clicar, selecionar aqui toda a planilha, toda a tabela. Você vem aqui com o botão direito, propriedade da tabela e muda aqui nessa parte para 10. A partir disso, né? Vou até diminuir um pouquinho essa letra aqui, tá muito grande. Você tem aqui essas informações que você pode apresentar para o cliente. Tem os dados que interessa para ele e tem a parte escrita, que ele vai fazer comparação entre os regimes tributários,
Ele vai fazer uma variação da margem líquida entre os regimes. Ele vai fazer uma conclusão disso. Impacto da CBS e DBS do preço pago pelo cliente. Ajuste do preço para aproximação de margem tradicional, que é aquela inicial lá que a gente reduziu em R$ 50, né? Ele faz essa análise. É, E ele fala, olha, em comparação com o preço anteriormente praticado, o novo cenário representa ainda um aumento de 12,90 para o cliente. A redução do preço próprio absorve parte do impacto provocado pelo destaque da CBS e IBS, pois é justamente que isso faz, que acaba ocorrendo. Embora permaneça um pequeno aumento do valor final pago pelo cliente. Aí ele faz aqui uns cenários de precificação e estratégias comerciais, cenário um, repasse integral, redução para aproximação da margem tradicional, repasse parcial. Ele vai fazendo várias análises para você e dá uma conclusão e recomendação estratégica, em que ele explica lá, olha, que nas condições inicialmente simuladas, o sistema híbrido apresenta resultado econômico superior ao simples tradicional, com um aumento de mais ou menos de 20 mil, equivalente a 19% da margem líquida no semestre. Lembrando, isso aqui é uma análise semestral. Sem qualquer redução no preço próprio, o cliente representa um aumento de 8% em comparação com o valor cobrado no regime tradicional. Com a aplicação do ajuste de 4,72, uma redução de 4,72 do preço, o impacto para o cliente é reduzido para 2,90 de aumento, fazendo com que o total médio pago passe a ser isso aqui. A margem líquida não deve ser analisada isoladamente. A empresa deverá avaliar quanto do ganho será preservado e quanto poderá ser utilizado para reduzir o impacto da CBS e IBS destacado por fora, que impacta, vamos dizer assim, o preço final, né? Tem o valor da operação, que é o verdadeiro preço da operação, mais o destaque. E haveria, querendo ou não, na cabeça do cliente, o preço final é a operação mais destaque CBS e IBS. E por fim, aqui a definição da estratégia mais adequada deve considerar a margem mínima desejada, a capacidade do cliente de aproveitar os créditos, a sensibilidade do mercado ao aumento de preço, o comportamento dos concorrentes e a possibilidade de absorção total ou parcial dos novos tributos. Então, é uma calculadora que te ajuda até a criar um relatório aí para o seu cliente após o trabalho que você vai fazer para ele. E independentemente se essa empresa aqui que foi levantada é um caso real, modifiquei sim alguns dados, mesmo que essa empresa permanecesse no simples tradicional, ela teria aí impactos na sua margem de lucro, por exemplo, mensal, semestral, anual. Por que disso? Porque esses fornecedores dessa empresa, caso permaneça no regime tradicional, cada um desses fornecedores que foram preenchidos aqui, sendo elas do regime regular, elas vão destacar CBS e IBS por fora. Lembrando, elas devem rever seus preços. Inclusive, é esse cliente aqui, nosso, que caso opte pelo regime regular, deveria, no mínimo, tirar PIS e COFINS do preço. Para fim de simulação, a gente não considerou nada disso. Mas vamos esquecer essa parte. Vou imaginar que ela vai permanecer no regime tradicional. Os seus fornecedores do regime regular vão destacar CBS e IBS por fora, e não entrando no mérito da parte que eles vão rever o preço, tudo isso que é pago por fora de CBS e IBS, que é o destaque, que vai dar um valor a mais dentro desses cenários que a gente apresentou aqui, a pagar pela empresa do Simples, pelo fato dela permanecer no Simples tradicional, em que não vai dar a possibilidade dela de se apropriar de crédito dessas operações aqui, esse valor pago a mais vai virar custo ou despesa para a empresa, consequentemente vai impactar na sua margem de lucro, reduzindo ela. Então, mesmo aquela empresa que fale, não, eu vou permanecer no regime tradicional, tem que entender que vai ter impacto. É, pessoal, seria isso. Essa aqui, para finalizar, essa é uma calculadora aí do meu curso do Simples Nacional na reforma tributária. São 10 aulas
que explica a nova sistemática da Lei Complementar 214, do IVA dual, da CBS e do IBS, dentro do Simples Nacional, já trazendo as novidades para 2027, como a nova forma de calcular a RBT12, além, claro, de outros assuntos relacionados à nova sistemática de tributação a partir de janeiro de 2027. É um curso que vai te entregar 10 aulas, cerca de 8, 9 horas, e também vai te entregar aí cinco calculadoras, uma de cada nexo, né? Para você poder usar uma ferramenta que vai te ajudar no dia a dia a enxergar para o seu cliente qual seria o melhor cenário para 2027. E ele faz uma análise semestral, pois é isso que importa, né? A partir de agora, que empresas do Simples poderão optar pelo regime regular e essa opção é semestral. Aqui embaixo você vai ter o link de inscrição do curso, né? Onde ao acessar lá no Hotmart você vai possibilitar então ter acesso a essas calculadoras que você viu aqui. É, Faça sua inscrição, um preço barato, né? É muito assim longe daquilo que te entrega, daquilo que você pode aproveitar para os seus clientes aí do Simples Nacional. É um momento que faltam aí meses para a virada dessa revolução que vai mudar muito a parte tributária é, das empresas e também da forma que elas passarão a ter que enxergar a sua organização financeira, né? Quem não se organizar financeiramente vai ter prejuízo. Quem não se organizar, quem não trabalhar com uma sistemática de análise de fornecedores, de negociação de preço, infelizmente vai sair atrás, vai ter prejuízo, vai fechar empresas vão fechar por causa disso, infelizmente, mas essa é a nova sistemática em que se busca, ao final, uma redução da carga tributária em virtude da não cumulatividade na cadeia de produção, a depender do ramo dessa atividade econômica dessa empresa. Mais uma vez, aqui embaixo você tem o link, faça a inscrição e eu espero você lá no meu curso. E essa aula aqui, né, que vai estar aqui no YouTube, veja mais de uma vez para entender uma lógica, vai te ajudar a entender um pouquinho da lógica, né, dessa nova sistemática do IVA dual. Como eu falei, no curso são 10 aulas que você pode entender essa interpretação dentro da própria Lei Complementar 214. Agradeço a atenção de vocês, pessoal, e aproveitem aí essa aula gratuita para vocês. E desejo aí um grande dia e um abraço a todos vocês.